Mercado de carbono no agronegócio, Janaína. Esse episódio aqui é um assunto totalmente inédito aqui nessa bancada, viu? É inédito e é um beabá do mercado de carbono. Você que é produtor rural, zootecnista, veterinário, agrônomo e quer saber mais sobre esse mercado, a gente está com um especialista aqui, não vou dar spoiler antes da vinheta tocar, para você ficar sabendo sobre isso, um mercado que é novo, mas que está gerando renda para o produtor e de quebra preservando o meio ambiente, né, Pedro? É isso aí, eu vou falar para você que eu estou nesse podcast aqui hoje na condição de ouvinte para me aprender sobre esse assunto. Hoje eu sou aluna Porque eu te também. confesso que é um conteúdo que eu acho que não tem muita coisa, viu, na internet aí. Acho que ainda Bibliografia tá pouca. É muita coisa ainda. recente ainda, então nós vamos extrair aqui ao máximo do nosso convidado sobre esse assunto. Então, se você também quer aprender, assim como eu e a Janaína que estamos aqui, fica com a gente até o final desse episódio que eu tenho certeza que você vai gostar. Roda a vinheta! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso querido podcast Agro 2. Aqui nessa bancada, eu, Pedro Maia, juntamente com a minha parceira Janaína Honorato. Seja Olha, bem-vinda. acertou meu sobrenome. Não é todo mundo que acerta. Honorato, porque aqui em Goiás a gente mistura o R. Depois de 55 mil episódios, não é possível, né? Você não acerta esse nome. Vamos lá que o assunto hoje é robusto, né, Pedro? Demais. Muito robusto. Mercado de carbono. Todo mundo tem dúvidas sobre isso. Eu tenho, você tem, eu sei. Mas o meu, o seu, o nosso podcast está no ar para isso, para esclarecer a sua dúvida. Então, papel e caneta na mão. Mas antes, clica no joinha, porque eu já sei que você vai gostar. Ativa o sininho para não perder nenhum dos episódios. Já tem mais de 180 aí também. Compartilha já agora pro caboclo que você gosta e ou a cabocla que você gosta, já pegar o trem do início, beleza? Vamos apresentar ele. Gente, é peso o currículo. Biólogo, com especialização em ciências ambientais, MBA em gestão, mestrado e doutorado em geoquímica ambiental e pós-doutorado em sistema de gestão sustentável. Ele é head para a América Latina da empresa Regrow. Eu tô falando de Renato de Aragão Ribeiro Rodrigues, que também trabalhou na ONU, gente. É peso. Seja muito bem-vindo ao podcast Agro 2. Bem-vindo, Renato. Obrigado, Janaína. Obrigado, Pedro. Prazer imenso estar aqui com vocês. E dúvidas eu também tenho. Quanto mais eu estudo, mais dúvida eu tenho. Então, eu tenho 20 anos que eu estudo esse tema e sempre eu tenho bastante dúvida porque é um assunto que está em constante evolução, né? Então, o mercado que se desenvolve são conexões com outras áreas, com ciência, com política, com economia. Então, tudo isso tem uma grande conexão e sempre gera dúvidas, sempre gera coisas novas, mas é um mercado, é um tema fantástico. Eu sou apaixonado pelo tema e é muito legal trabalhar com isso. Tem 20 anos que ele trabalha com isso? Agora eu fiquei curiosa. Como assim 20 anos no mercado de carbono? Já existia? Você tem cara de 30 anos, você começou a trabalhar com 10? Pois é, eu tô com metade da minha vida trabalhando nesse tema e, na verdade, o mercado não é novo. O mercado de carbono ele começou no Protocolo de Kyoto em 97, em 1997. E aí foi o ano que o protocolo foi criado. O mercado entrou em vigor em 2004. Então a gente tem aí quase 20 anos de mercado de carbono. E a gente tem dois mercados. O mercado é muito amplo, né? Então, quando a gente fala de mercado de carbono, a gente está falando basicamente de dois mercados: o mercado regulado e o mercado voluntário. O mercado regulado ele é controlado pela própria ONU, né? Pela Organização das Nações Unidas, que em 1992 criou a sua Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Essa foi uma convenção criada na Rio 92, então uma importância muito grande do Brasil nesse processo. O Brasil sempre foi, o Brasil sempre foi protagonista nas negociações de mudança do clima. A gente tem o Ministério das Relações Exteriores, né, o Itamaraty, com um player fundamental e ele puxa muito o assunto. Então o Brasil sempre foi um país que liderou essas negociações e sempre teve uma relação muito forte com a ciência, seja com as universidades, com a Embrapa, com instituições de pesquisa no Brasil, em todos os temas. Então esse mercado foi criado a partir da Convenção de Mudança do Clima, onde a gente teve a criação do Protocolo de Kyoto. E no Protocolo de Kyoto, a gente tinha a definição de que países desenvolvidos, países industrializados, os países ricos, tinham metas obrigatórias de redução de emissões, né, dentro dos seus países. Então, vamos pegar um exemplo qualquer de país desenvolvido. Japão, Alemanha,
França, todos esses países, lá em 97, receberam uma meta de redução de emissões. E eles podiam fazer isso dentro dos seus territórios, ou, como foi visto que eles não conseguiriam fazer isso dentro dos seus territórios, imagina a Alemanha, por exemplo, mudar sua matriz energética. Ela não consegue, ela é totalmente dependente dos combustíveis fósseis, né? Gás natural, petróleo. Então, ela não consegue fazer todo o atingimento de meta dentro do seu território. E isso abriu a criação, né? Surgiu essa ideia, e muito legal de falar que essa ideia toda do mercado de carbono veio de 2 brasileiros. Eu tive o prazer de trabalhar com um deles, o José Miguel, né? E o outro era o embaixador Vargas. Eles criaram o que a gente chamou inicialmente, o que foi chamado inicialmente de Fundo de Desenvolvimento Limpo. Ou seja, o que era isso? Era a ideia de você ter um fundo internacional onde esses países desenvolvidos colocariam dinheiro para que países em desenvolvimento como o Brasil promovessem o desenvolvimento sustentável. E através desses projetos gerarem créditos de carbono que poderiam ser comercializados para esses países atingirem as suas próprias metas. Então vamos pegar assim, ó, a meta do Japão era X. E aí 100% dessa meta, o Japão só conseguiria atingir 70% dentro do seu território. Como é que ele ia suprir os outros 30%? De projetos vindos de outros países. Então foi criado, na primeira ideia foi esse Fundo de Desenvolvimento Limpo, e isso evoluiu para o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, o MDL. Então, e aí o protocolo de Kyoto foi criado, mas ele só entrou em vigor em 2004, foi criado em 97, entrou em vigor em 2004, por negociações políticas, enfim, precisava da ratificação de uma determinada quantidade de países. Isso foi atingido em 2004, ele entrou em vigor em 2005. De 2005 a 2012, a gente teve a primeira fase de operacionalização do protocolo de Kyoto. E aí a gente teve o MDL, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, como um grande mecanismo para a geração desses créditos, isso dentro do mercado regulado. Por que esse assunto é novo para o agro, então, se desde 2005 isso está rolando com bastante intensidade? O Brasil foi o terceiro país com o maior número de projetos no mundo dentro desse primeiro e do segundo período dentro do protocolo de Kyoto. É que a gente não tinha metodologia adequada para o agro. É muito difícil se medir emissão de gases de efeito de estufa e sequestro de carbono dentro do agro. Imagina uma indústria. Uma indústria fechada, totalmente controlada. Eu consigo colocar um medidor de CO2 na chaminé e saber exatamente quanto que aquela indústria está emitindo. Boa. No agro, a gente tem variação de solo, variação de clima, variação de tipo de sistema de produção. O produtor pode chegar no ano e falar assim, não vou plantar soja, vou plantar algodão. Não vou plantar algodão, vou plantar milho. Não vou plantar milho, vou para a pecuária. Então, isso tudo dificulta muito, né? Então, só que aí a gente está ainda dentro do mercado regulado. E aí o que aconteceu foi o seguinte, para o protocolo de Kyoto entrar em vigor, a gente precisava que os Estados Unidos ou a Rússia assinassem o processo, né, ratificassem isso. Pelo menos um dos dois tinha que estar junto com mais uma quantidade grande de países. A gente precisava de 55 países ou 55% das emissões globais daquela época. E isso dava poder de veto para Rússia e Estados Unidos. Se um dos dois não entrasse, se nenhum dos dois entrasse, a gente não atingiria os 55% das emissões. A Rússia, então, entrou em 2004 e os Estados Unidos não entrou. Eles não entraram no protocolo de Kyoto, não ratificaram o protocolo. E a partir daí eles criaram o mercado voluntário, principalmente na Califórnia. Até a empresa que eu trabalho hoje é de lá. Então, todo esse mercado foi criado a partir de um país que não participou desse mercado global regulado. Então, a gente teve essa criação e aí, a partir daí, se criou o mercado voluntário e os dois mercados foram andando em paralelo. O que aconteceu agora? Em 2020, o mercado regulado encerrou o protocolo de Kyoto, encerrou o período de validade do protocolo de Kyoto. E aí a gente precisava de um novo acordo global, que é o Acordo de Paris, né, que está sendo muito falado e tal. Uhum. Só que no ano que ia se decidir tudo, veio a pandemia. E aí não teve a decisão forte do mercado regulado. Mas não tem nada a ver com a COP26, não. É exatamente isso. Só que era para ter acontecido, essas decisões todas eram para ter acontecido em 2020. Só que a COP ficou enfraquecida, muita gente não conseguiu ir, e tudo serve de desculpa para postergar a negociação. Isso. Porque a negociação é dinheiro para esses países. Quais são os interesses desses países em postergar essa... Total, porque
na Rio 92 foram criadas 3 convenções. Mudança do clima, biodiversidade e desertificação. A gente quase não ouve falar muito das outras 2, porque a mudança do clima é onde envolve muito dinheiro. Então, quando ratificar de fato o Acordo de Paris, já está ratificado, mas quando passar quando a gente passar a ter o acordo em vigor e acontecendo de fato, esses países vão ter que desembolsar muito dinheiro. Então, e eles vão ter metas a cumprir. Só que o Acordo de Paris trouxe uma diferença gigante em relação aos compromissos anteriores. Hoje, no Acordo de Paris, todos os países, incluindo os de desenvolvimento, do qual o Brasil faz parte, têm metas obrigatórias de redução. São o que a gente chama de NDCs, são os compromissos nacionalmente determinados. Então, todos os países vão precisar reduzir as suas emissões. E reduzir a emissão gera impacto na economia, impacto na matriz de produção, na matriz energética. Então, os países tendem a jogar isso para frente. E aí, então, como o mercado regulado deu uma caída, o mercado voluntário cresceu absurdamente. De 2020 para 2021, o mercado voluntário simplesmente quadruplicou de tamanho. A gente saiu de 500 milhões de dólares por ano em 2020 para 2 bilhões de dólares em 2021. De investimento. Não, de créditos comercializados. De créditos comercializados. De investimento é muito mais do que isso. É porque eu posso vender os meus créditos para outra pessoa, né? Então vira um trade aí, né? Vira uma trade. Você pode vender quantas vezes quiser. Na verdade, o crédito pode ser comprado e revendido várias vezes até chegar alguém que fala assim, não, eu quero usar esse crédito. E aí eu aposento esse crédito. Aí eu aviso para minha certificadora internacional que emitiu o crédito, ó, esse crédito aqui, que é todo rastreável, vai ser cancelado, aposentado, e eu vou usar isso dentro dos meus inventários. A gente pode discutir um pouco sobre isso, porque o que a gente tinha do mercado regulado em termos de países, a gente tem dentro do mercado voluntário em termos de empresas. Então, só que é voluntário, né? Então, as empresas, principalmente as grandes multinacionais e tal, elas querem se tornar carbono neutro, net zero, carbono negativo, e para isso elas precisam ou fazer essa redução das emissões dentro de casa, dentro das suas operações, ou comprar créditos já existentes no mercado, ou criar projetos que vão gerar o crédito para ela usar. E aí que entra uma oportunidade gigantesca para o agro. Renata, só para mim entender aqui, porque assim, sou completamente leigo no assunto, né? Então, vamos lá. Como que eu compro esse crédito? Como que eu faço essa comercialização desse crédito? E segundo, esse crédito, ele estando comigo, ele pode valorizar na minha mão também como se fosse uma ação, por exemplo, de uma empresa? Pedro, é exatamente uma ação. Ele é comercializado em bolsa, ele tem leilão, é um mercado super... A gente teve um leilão ano passado. Final do ano passado, o maior leilão realizado foi na Arábia Saudita e até uma empresa brasileira foi o que mais vendeu crédito lá dentro. Então é exatamente assim que funciona. Entendi. Compra e venda e o preço é regulado pelo mercado. E a originação do crédito? De onde ele surge? Então, esse é um ponto super importante e a originação tem muito a ver com o valor do crédito. Então, eu posso ter crédito de baixa qualidade, eu posso ter crédito de alta qualidade e aí isso surge dentro dos projetos. Então, a gente precisa ter... não adianta a gente fazer, por exemplo, no agro, uma tecnologia que é elegível para gerar crédito de carbono. Por exemplo, integração lavoura-pecuária. Uhum. Eu posso fazer o melhor sistema de integração lavoura-pecuária possível. Se isso não estiver dentro de um projeto, não vai contar nada, porque eu preciso medir. Então, eu crio um projeto. Aí pode ser... A gente tem uma figura que a gente chama de proponente do projeto. Pode ser uma empresa, uma cooperativa, uma associação de produtores, um grande produtor individual, se ele quiser fazer, porque a gente tem a questão da escala, né, por causa dos custos do projeto, então a escala é bastante importante. Então, a gente tem o proponente do projeto. E aí ele cria um projeto, né, dentro de uma metodologia aprovada internacionalmente. Certificada. Certificada. A gente tem uma instituição chamada Verra, que é um amigo meu que define bem, é um grande cartório internacional que tem as metodologias e que emite os créditos. Então eu preciso aprovar um projeto lá dentro para poder fazer toda a gestão do projeto. São projetos de longo prazo. Então, projetos dentro do agro, a gente está falando de projetos de 10 anos, 20 anos. Em projetos de floresta, a gente fala de projetos de até 60 anos. Caramba. Então, são coisas muito longas, né? E que geram muito, muito retorno. Então, a gente precisa criar esse projeto
de acordo com as metodologias dessa instituição, submeter para lá, aprovar o projeto e começar a execução do projeto. E aí, o proponente do projeto, ele vai, pensando no agro, ele vai juntar um grupo de produtores de uma área, né, determinada ali, que pode crescer ao longo do tempo, pode começar pequeno e pode crescer, e aí ele vai adotar as práticas. Então, a gente pode adotar integração lavoura-pecuária, sistema plantio direto, recuperação de pastagens degradadas, pastejo rotacionado. Agricultura orgânica. Agricultura orgânica não está dentro da metodologia. É possível fazer algumas coisas ali dentro com agricultura orgânica, mas o fato de ser orgânico não quer dizer que vai ser de baixo carbono. Entendi. Então ela pode ser um carbono que emita muito. Boa essa ideia dele, porque às vezes as pessoas pensam assim, a agricultura convencional, pelo amor de Deus, isso aí tá acabando com camada de ozônio, não sei o que. Não, a gente pode ter uma agricultura orgânica, um sistema agroflorestal até com uma emissão muito alta de gases de efeito estufa e um sistema de rotação soja, milho, braquiária com um alto sequestro de carbono. Uhum. Então a gente precisa executar esse projeto, colocar essas tecnologias no campo, e aí a gente tem um ponto muito importante do projeto, que é o que a gente chama de MRV. É a sigla para medir, reportar e verificar. A gente sempre precisa de uma empresa de terceira parte, independente, para fazer a auditoria do projeto. Que a empresa que eu trabalho hoje faz exatamente isso e só isso. A gente só faz essa parte do projeto. Então a gente não escreve o projeto, a gente não executa o projeto, a gente não faz nenhuma outra parte, porque a gente precisa ter essa independência para dizer, esse projeto aqui gerou tantos créditos de carbono por hectare por ano. Para não estar enviesado, né? Para não estar enviesado, interesse, né? Exatamente. E assim, até o nosso modelo de negócio, a gente cobra por hectare monitorado por ano. Se esse hectare gera 1 tonelada, um crédito, né? 1 tonelada de CO2 equivalente é igual a um crédito de carbono. Se gera 1, se gera 100, não me interessa. Para mim, o preço vai ser o mesmo. Para a gente, o preço vai ser o mesmo, porque eu não posso ter uma participação na geração do crédito, né? Porque sou eu que estou dizendo quanto crédito que está gerando. Então, eu faço um relatório, né? Minha empresa faz um relatório e manda lá para a Verra, para esse grande cartório. Aí eles checam o nosso relatório e falam, porque a nossa metodologia é aprovada por eles, né? Então, eles falam assim, tá ok, tá aqui tantos créditos de carbono para aquele talhão. A gente faz isso em nível de talhão. Então, posso ter uma fazenda de 1.000 hectares que eu vou ter 50 hectares dentro do projeto. Não preciso ter a fazenda toda ali dentro. Então, esses 50 hectares vão gerar uma taxa de retorno de tantos créditos de carbono por hectare por ano. E aí, o proponente do projeto, normalmente, ele divide esses créditos com o produtor, aí faz parte da relação comercial entre eles. Ele fica com uma parte, o produtor fica com uma parte, e aí cada um pode vender, segurar, esperar o mercado valorizar, fazer o que ele quiser. Então, espera aí. Então, eu não preciso, de fato, às vezes, ter uma fazenda, ser um produtor rural, para fazer um projeto desse numa fazenda de alguém. Não. Eu posso chegar no produtor e falar assim, deixa eu fazer um projeto aqui, assim, assado, e rachide nós dois aqui. Exatamente. A maior parte dos projetos, na verdade, acontece desse jeito. A gente tem grandes empresas multinacionais, posso falar várias aqui que tem projetos internacionais, Cargill, Bayer, Syngenta, General Mills, todas essas têm projetos e várias outras, estão montando seus projetos porque essa metodologia é muito recente. Essa metodologia foi criada no final de 2020, aprovada no final de 2020 e revisada no final de 2021. Então não deu nem tempo ainda de se criarem muitos projetos, submeter para lá e tal. Esse mercado vai crescer muito nos próximos anos. Então, normalmente o proponente do projeto é uma grande empresa, é um fundo de investimento, um banco, alguma coisa assim, porque fazer o projeto é complexo, não é uma coisa trivial, não é simples e não é barato. E deve ter poucos profissionais que fazem. Pouquíssimos profissionais que fazem. A única parte que precisa ser independente é essa etapa do MRV. Elaborar o projeto, executar o projeto pode ser feito pelo próprio proponente, mas precisa ter expertise dentro de casa ou contratar uma empresa, uma consultoria, um consultor independente que faça esse projeto. E serve para qualquer... A gente está falando aqui de produtores rurais que nos assistem, que são das mais diversas áreas dentro do agronegócio. Serve para qualquer tipo de cultura, para qualquer tipo de criação de animais, para fazer isso? Para animais é um pouquinho mais complicado, mas quando a gente fala de agricultura, a gente tem não tem restrição sobre culturas, né? Vai muito mais pelo sistema de produção. Então, você
Se eu tenho um girassol dentro de uma ILP e ele faz parte daquele sistema, ele é elegível para o projeto. Mas o que mais importa é a gente sair de uma condição de emissão de gases de balanço entre emissões de gases de efeito estufa e sequestro de carbono ruim no início do projeto para uma melhoria. A gente precisa melhorar esse balanço. Então, quando a gente está falando de agro, a gente usa sempre o balanço, porque o agro sequestra carbono no solo, mas também emite gases de efeito estufa. E aí não é só o CO2, a gente está falando também de óxido nitroso e metano. Então, o óxido nitroso vem principalmente do fertilizante nitrogenado, no caso da agricultura, e o metano vem de dejetos de animais e da própria fermentação entérica, né? O que é tão conhecido lá como o arroto ou o pum da vaca e tal. 99%, na verdade, é da eructação, né? Do arroto da vaca. Então, a gente tem metodologias, por exemplo, para fornecer uma alimentação, uma suplementação alimentar para o animal que faça com que ele reduza suas emissões de gases de efeito estufa, de metano. Então, isso é elegível. Mas aí eu preciso calcular, vale a pena eu fornecer essa suplementação animal para o animal para reduzir a minha emissão? Então, o projeto sempre vai depender dessa viabilidade financeira. Eu preciso fazer essa conta e ver se essa conta fecha no final. Então, o que acontece na prática é que para o produtor fazer isso sozinho é muito difícil. E é muito caro. Então, ele não vai fazer isso sozinho. Então, e o projeto ele não pode olhar só o carbono, só a geração de crédito de carbono. Então, por isso que interessa muito as grandes empresas, porque elas vão precisar do crédito para cumprir as suas próprias metas. Então, se ela quer ser carbono neutro, e aí o conselho dela está cobrando isso, os investidores da empresa estão cobrando, os consumidores finais estão cobrando, ela não quer o dinheiro do crédito, ela quer o crédito em si. Então, o que vai acontecer? Daqui até 2030, a gente tem uma série de compromissos de empresas e de países que dependem da existência do crédito. Hoje, se todas as empresas que prometeram ser carbono zero, carbono neutro, carbono negativo, forem para o mercado para comprar crédito, não vai ter crédito. E aí o preço, né? Oferta e demanda. O preço vai lá para cima. Então é uma dica de investimento aí. É uma dica de investimento. Hoje, na verdade, com quem eu mais converso é com fundos de investimento. Porque eles estão vendo isso como até uma valorização. Você consegue trabalhar de forma combinada a valorização da terra com crédito de carbono. Porque aí tem uma pegadinha do mercado. Que assim, se a gente está fazendo, se o crédito de carbono é quanto que eu estou emitindo na presença do projeto, menos quanto eu emitia na ausência do projeto, quanto pior a minha linha inicial, mais crédito eu vou gerar. Opa! Então, o que acontece? Se eu tenho uma pecuária degradada, uma pastagem degradada, eu tenho muito pouco carbono no solo. Se eu vou para uma integração lavoura-pecuária, o meu ganho de carbono ali, é o que a gente chama de adicionalidade, é muito grande. Então, eu posso sequestrar ali 4, 5 toneladas de carbono por hectare ano. Se eu já tenho uma agricultura num sistema plantio direto muito tecnificado, já muito rodando, bem feito, infelizmente esse produtor tem uma adicionalidade baixa, ele não vai conseguir melhorar muito aquele sistema. Então, se você vai para compra de terra, de pastagem degradada, coloca um sistema de produção sustentável, eu valorizo aquela terra, aumento minha produtividade, aumento minha rentabilidade, valorizo, gero crédito de carbono e vendo minha terra daqui a 10 anos um preço muito acima. Genial. Então você tem teses de fundos de investimento já trabalhando com esse sistema. E qual que é o ticker para a pessoa que quer comprar um crédito? Eu quero saber, eu quero comprar uma meia dúzia lá. Então, ainda para nível de investimento pessoal, não vai fazer muito sentido, porque... Bom, até pode fazer se você esperar um tempo. Hoje você vai comprar um crédito de carbono. Aí depende. O crédito depende do o preço, o valor do crédito vai depender da origem dele. Se ele é de agro, se ele é de floresta, se ele é de energia. Então, tudo isso vai impactar. Se ele está dentro da verra, se a quantificação dele foi bem feita, tudo isso impacta. Mas hoje você vai comprar entre 10 e 20 dólares, 25 dólares. Pode ser que em 2030 chegue a 50 dólares, mas é mercado. Pode ser que... Vai para 15 também? Vai para 15, pode ser que tenha uma outra guerra, alguma coisa do tipo, o crédito diminua. Então, é mercado. E cada crédito desse representa quanto de produção, por exemplo?
Aí também depende do que você está produzindo, né? Mas 1 tonelada de CO2 equivalente corresponde a 1 crédito de carbono. Então, se eu for pensar numa produção de 1 hectare de terra, eu vou ter uma produção média de algo em torno de 2 a 7 créditos por hectare por ano é viável da gente pensar, dependendo do sistema de produção. E aí, em termos de produção de soja, a gente está falando de 4, 5 toneladas de soja por hectare por safra, né? Mais milho. Então, essa conta pode ser feita. Quando você está falando de geração de crédito, é melhor você contabilizar por hectare por ano. Quanto crédito que eu estou gerando. Aí existe uma outra possibilidade, que é a gente trabalhar com a intensidade de emissão da produção. O que é isso? O mercado ele é muito mais do que só o crédito. Então, eu posso trabalhar com outras técnicas que não sejam necessariamente para gerar o crédito, para gerar esse papel comercializável. A gente pode gerar outros ativos intransferíveis, né, que não vai ter a venda do crédito. Então, se eu produzo hoje 4.000 quilos de soja por hectare e eu tenho uma emissão nessa área de, 4.000 quilos de gases de efeito de estufa, eu vou fazer um pelo outro, eu tenho para cada quilo de soja produzido, 1 quilo de gás de efeito de estufa emitido. Mas se eu aumento a minha produtividade daquela área, eu diminuo, eu melhoro essa relação. Uhum. Então eu passo a ter meio quilo de gás de efeito de estufa emitido por cada quilo de soja produzido. Então eu não estou gerando crédito, porque não necessariamente eu estou reduzindo a minha emissão total na área, mas eu estou estou reduzindo a emissão de crédito de gás de efeito de estufa por quilo de produto produzido. E aí você chega no mercado hoje, você pode ver algum produto com selo, carne, carbono neutro, soja de baixo carbono, duas metodologias da Embrapa, a gente estava discutindo isso no evento. Então, você pode agregar valor ao seu produto a partir desse tipo de estratégia. É muito interessante isso. Muito. Você agrega valor ao seu produto, ou seja, cobra mais caro para vendê-lo e ainda preserva o meio ambiente e ainda ganha com crédito do carbono. É surreal isso, né? Não, eu queria entender, Renato, também, cara, como é que foi isso assim? Porque, por exemplo, quando você era criança lá, que você tava lá brincando lá no Rio de Janeiro, lá em Niterói, você sonhava assim, nossa, acho que eu vou trabalhar com crédito de carbono quando eu crescer. Eu jamais imaginava. Como é que você foi parar aí nesse mercado aí, cara? Olha, a história é longa. Então, assim, eu sou biólogo, né? Então, fui... Se você me perguntar, sinceramente, até hoje eu não entendi por que eu escolhi biologia, porque o que eu queria ser de fato era jornalista. Então, sempre gostei muito de literatura, comunicação, de jornalismo investigativo, de guerra. Lembro da época Pedro Bial cobrindo a queda do Muro de Berlim, o livro dele, Crônicas de um Repórter. Eu gosto muito de livros de jornalista que cobrem áreas de guerra, tenho vários e tal. E aí, não sei por quê, eu fui fazer biologia. E aí, na graduação, fiz e tal, eu estava bem em dúvida do que eu ia trabalhar. E aí, fui fazer meu mestrado em geoquímica ambiental, né, uma outra área, e fui trabalhar com emissão de gases de efeito de estufa do solo para a atmosfera. Primeiro, não dentro do agro, em ambientes naturais, em floresta. Eu trabalhei no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, lá no Rio de Janeiro, e achei muito interessante, né? Comecei a conectar todos esses assuntos de mudança do clima, a emissão de gases, comecei a olhar para florestas de com outro viés. No doutorado eu fui trabalhar com a relação entre mudanças paleoclimáticas, que é um tema fantástico também, super interessante, como é que as mudanças do clima aconteceram ao longo da história do planeta. Então, fui trabalhar na Amazônia, a gente conseguiu registros de quase 40 mil anos. Caramba! A partir de estudo de sedimentos de lago, lagos amazônicos, né? A gente tem lagos de altitude, então são lagos em cima de morros que recebem a deposição atmosférica de cinzas de queimada, de pólen, de árvores. Tudo isso dá para medir. Oi? E tudo isso vai medindo e acompanhando. Exatamente, a gente vai acumulando isso no fundo do lago, e aí, como a gente não tem movimentação, aquele lago é muito parado, né? Então a gente vai lá depois e coleta o que a gente chama de testemunho. Então a gente pega um tubo de
6, 10 metros de profundidade, coloca no fundo desse lago, tira isso, né? Operação de guerra para tirar isso no meio da Amazônia. Teve coleta que a gente foi de helicóptero para tirar lá no meio do lago, lá. Assim, lá no meio mesmo. Assim, a minha tese de doutorado foi no sul do Pará, numa área muito remota. A gente já fez na fronteira com a Venezuela, a gente já rodou a Amazônia aí já inteira. Entra a política aí. E aí a gente fatia esse testemunho em camadas muito finas, às vezes a cada meio centímetro, 1 centímetro, 2 centímetros, e vai estudando tudo que tem ali dentro, qual é a composição daquele sedimento. Então a gente vê, quantifica partículas de carvão, carbono, nitrogênio, os isótopos, né, que são as variações desses elementos, e consegue fazer a datação por carbono 14. Então eu sei quanto tempo tem aquele material. E aí eu correlaciono isso com vários indicadores. E aí a gente fez uma comparação, na minha tese de doutorado, eu fiz uma comparação entre esses eventos ao longo dos últimos 40 mil anos com a mudança do uso da terra recente na Amazônia nos últimos 40 anos, né, para ver a intensidade dos eventos, né? E aí foi na região de Alta Floresta, no norte do Mato Grosso, e aí a gente conseguiu relacionar queimadas com garimpo, foi muito interessante. Então, faz análise de mercúrio, de metais pesados dentro do testemunho, então é bem legal. E aí, depois disso, eu fui trabalhar na ONU, né? Fui trabalhar no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Aqui no Brasil mesmo? Aqui no Brasil, mas para trabalhar na Comunicação Nacional do Brasil à Convenção de Mudança do Clima. Que aí é um documento que é super legal, que o governo brasileiro faz, né? A gente já está indo para a 5ª edição agora, que relata tudo o que acontece no Brasil. Isso foi um concurso? Foi um convite? Esse foi um processo seletivo. Eu vi uma vaga, me inscrevi, me candidatei, fui chamado, aí trabalhei 2 anos lá, aí passei no concurso da Embrapa. Pesquisador. Para pesquisador na Embrapa. E aí, por coincidência, foi mais ou menos bem perto da região onde eu fiz meu doutorado, lá em Sinop, no Mato Grosso. Fiquei 5 anos lá. Voltei para o Rio, fui trabalhar na Embrapa Solos, trabalhei mais 3 anos, fui para Brasília, assumi um cargo na gestão da Embrapa, voltei e aí fiquei até 2022. E aí resolvi fazer uma guinada completa na carreira, saí de uma estatal, fui para uma startup e estou há 1 ano agora dentro dessa startup americana, trabalhando com o mercado de carbono para o agro. Que legal. E você é um dos fundadores da startup também? Não, quem dera. Eu sou funcionário. A empresa é super legal. Ela foi criada na Austrália, na verdade, por uma ucraniana. Nossa CEO é ucraniana. E aí, em 2021, ela comprou uma empresa americana e mudou. Continua com a sede na Austrália, mas mudou a sede principal para os Estados Unidos. E aí, ano passado, eu fui contratado para abrir as operações aqui na América Latina. A gente está abrindo agora a Regrow Brasil, né, a subsidiária da empresa aqui, e já está operando aqui no país. Regrow, que chama? Regrow. Falei errado, viu, gente? É assim que fala. Regrow. É tipo regra, de só recrescer. Ah, tá. Regrow. Regrow. Muito ligado à agricultura regenerativa, né? Eu não gosto muito desse nome, mas como marketing ele é bom. Mas agricultura regenerativa, de baixo carbono, sustentável, contemporânea, qualquer uma dessas tem o mesmo sentido. Renato, e a Austrália investe pesado, né, nesse mercado de crédito de carbono, né? A gente teve uma fase muito complicada politicamente na Austrália, né? Não sei se foi 1 ou 2 governos para trás. Eles cessaram os investimentos de mudança do clima. Foi uma coisa bem complicada, porque é um país que tradicionalmente se investia muito em pesquisa, na própria política, no desenvolvimento de projetos. Mas de uns anos para cá eles voltaram. A gente tem uma relação muito boa. Brasil e Austrália estão conversando muito agora. E nos próximos anos a gente vai ver uma relação, uma aproximação muito maior, porque o Brasil se candidatou a sediar a COP em 2025, na Amazônia. E a Austrália é candidata para a COP em 2026. Então, vai ter uma troca. Eu tô te falando isso porque eu vi uma reportagem, não sei onde que foi, né? Porque a gente vê tanta coisa, né? Uhum. E que lá na Austrália eles colocam o animal lá, um boi ou uma vaca, dentro tipo de uma estufa lá, que eles ficam medindo toda a emissão
dos gases dela, né? Sim. Quando a gente fala de mudança do clima e agricultura, essa relação é bastante complexa, porque ao mesmo tempo que a agricultura ela emite gases de efeito estufa, e muitas vezes, né, principalmente a nossa pecuária é vista como vilã e tal, mas a agricultura é o setor que mais sofre as consequências da mudança do clima. Fato. E aí, na Austrália, o caso é muito complicado, porque grande parte do país já é um deserto, e está ficando pior ainda. Então, eles trabalham muito no sentido de adaptação da agricultura aos novos impactos da mudança do clima. E isso tem efeitos assim que muitas vezes a gente nem imagina. Há uns 10 anos atrás, eu fui para o Canadá e estava lá dentro de uma instituição chamada Agriculture and Agri-Food Canadá, mais ou menos similar à Embrapa aqui. E a gente estava discutindo a adaptação à mudança do clima lá, e eles estavam falando uma coisa que para a gente, é rotineiro. Ele falou assim, cara, a gente não tinha doenças de pragas na agricultura. Não tinha, porque é frio. Então você tem um isolamento, né, ali daquela área e a praga não consegue permanecer ali durante o inverno. Então eles conseguem produzir sem problema nenhum. E eles já estavam começando, isso em 2012, eles já estavam começando a ter doenças de insetos, outras pragas que eles nunca tinham registrado no Canadá. Eles vinham subindo, as pragas vinham subindo dos Estados Unidos, procurando lugares, né, expandindo a sua atuação, porque o clima já estava ficando propício para a existência delas. Então, aqui no Brasil, a gente estuda bastante novas variações de planta adaptadas a climas secos. A gente tem soja com tolerância à seca, por exemplo, porque a gente está aumentando o período de veranicos, períodos quentes dentro do inverno. Então a gente precisa dessas novas pesquisas para cobrir também a adaptação. Bacana. E dentro desse mercado de carbono, assim, às vezes o produtor que está nos assistindo aí e o profissional, gente, é um mercado tão amplo, mas como que o agro pode participar, se beneficiar de alguma forma desse mercado que, apesar de não ser novo, ainda está se caminhando ainda para os produtores rurais conhecerem, né? Olha, tem muitas oportunidades, é difícil falar em pouco tempo e a gente nem consegue hoje visualizar todas as oportunidades que existem, porque muita coisa vai surgir ainda nos próximos anos. Mas hoje a gente tem... para os produtores, a gente tem a possibilidade deles primeiro adotarem as tecnologias, né? Adotarem tecnologias de baixo carbono. A gente tem o Plano ABC, por exemplo, que proporciona empréstimos para a adoção dessas tecnologias. Então, a própria adoção da tecnologia já gera uma rentabilidade maior para o produtor. Então, se ele sai de uma pastagem degradada para uma integração lavoura-pecuária, ele aumenta o ganho dele por hectare por ano. Então, só isso já é bom para ele. Além disso, ele pode participar de projetos de carbono, gerando crédito e recebendo uma renda por isso. Ele pode participar de projetos que agreguem valor a produto, eles podem fornecer isso para... A gente tem uma procura muito grande das traders, por exemplo, para commodities de baixo carbono, que hoje ainda são considerados produtos diferenciados no mercado, mas em pouco tempo isso vai se tornar um mecanismo de exclusão de mercado. Quem não tiver essas certificações, quem não tiver a produção sustentável e dentro de projetos, não vai conseguir mais acessar diversos mercados. A gente está vendo agora, a Europa já adotou, não vai comprar mais produtos de desmatamento a partir de 2020, já em 2024. Então, daqui a pouco, muito, muito em breve, a gente vai ter legislações desse tipo, medidas desse tipo, proibindo a compra de produtos que não sejam oriundos de projetos de geração de carbono. Então, existem todas essas possibilidades para o produtor e para os profissionais e estudantes, pessoas que estão se formando na área, aí o céu é o limite, porque tem toda a parte de criação de projetos, pesquisa, o MRV, a execução de projetos. Então, a gente tem um mercado muito grande se consolidando. As universidades ainda não conseguiram se preparar adequadamente para isso. Então, hoje a gente não tem muitos cursos de formação completos dentro de uma área de mudança do clima. Hoje a gente não tem nenhum doutorado, mestrado ou doutorado, por exemplo, em mudança do clima no país. Pegar e formar uma pessoa, um profissional completo dentro da área de mudança do clima. Então, você tem que ir buscando o conhecimento em várias áreas. Então, esse mercado está só começando. Apesar dele já ser bem consolidado, ele ainda vai crescer muito ao longo dos anos. Renato, agora uma dúvida assim,
particularmente minha, pensando assim do ponto de vista, vamos lá, do universo que a gente está inserido, do próprio planeta como um todo, porque a gente hoje está orbitando numa estrela que é massivamente, né, gigantesca, que é o Sol. Né? E naturalmente, se eu me falar uma besteira aqui, você me corrige. Naturalmente, a gravidade está atraindo, né, todos os outros corpos que estão em volta dela. Você concorda? Então, esse processo do aquecimento global está relacionado com esse fato, assim, do universo, de tudo estar sendo atraído um pelo outro? Ou você acha que isso é causa única e exclusivamente da ação do homem no planeta? Na verdade, nenhum dos dois. A gente tem dois processos acontecendo ao mesmo tempo. O efeito estufa, ele é um efeito natural do planeta Terra. Por causa da atmosfera. Por causa da atmosfera. E ele é o mecanismo que garante a existência de vida no planeta. Verdade. Se não tivesse o efeito estufa, a temperatura média do planeta seria em torno de menos 15 graus. Ou seja, a gente não teria vida. Porque a temperatura média de menos 15, a gente está falando de temperaturas nos polos de menos 150, menos 200. Então não teria de média, vida no né? planeta. De média. Então não haveria vida no planeta. Seria tudo congelado, os mares estariam congelados e tal. Então o efeito estufa é o que garante a existência da vida. Só que quando a gente compara, por exemplo, efeitos paleoclimáticos, né, que eu falei da minha tese de doutorado, a gente tem também estudos paleoclimáticos que acontecem no gelo. A gente coleta esses testemunhos no gelo da Antártica e a gente conseguiu reproduzir a atmosfera de 800 mil anos atrás, de 1 milhão de anos atrás, porque as camadas de gelo vão se sobrepondo e formam microbolhas entre elas. E essas bolhas conservam a camada de gelo. Se a gente pegar um cubo de gelo de casa, a gente pode ver que tem umas bolinhas. Ele não é homogêneo ali, porque ele vai se formando e ele forma essas bolhas. E a gente consegue retirar o ar que estava ali dentro e analisar isso. Caramba! E determinar qual era a concentração de CO2 na atmosfera há 1 milhão de anos atrás. Então a gente tem centenas de estudos publicados, e aí a gente conseguiu traçar uma linha, né, a curva da evolução da concentração de CO2 no planeta. E a gente conseguiu relacionar isso com a temperatura do planeta. E a gente viu que nos últimos 800 mil anos, né, 800 mil, 1 milhão de anos foi o maior registro que a gente conseguiu obter, nunca a concentração do CO2 na atmosfera ultrapassou as 400 partes por milhão. Quer dizer que se a gente pegar uma amostra do ar que a gente está respirando agora, a cada 1 milhão de partículas, 400 vão ser de CO2. Então, quanto maior a concentração de CO2, maior é a temperatura do planeta. Hoje, naturalmente, dos últimos 20 mil anos para cá, a gente vive um período que a gente chama de interglacial. A gente está entre 2 períodos glaciais. Então, a tendência natural do planeta já seria ter um aquecimento. Só que a ação humana acelerou o processo. Não quer dizer, então, que o efeito estufa seja causado pelo homem. Entendi. Mas o efeito estufa é acelerado, intensificado pelo homem. De todo jeito ele ia acontecer. Ele acontece naturalmente, ele já ia ser intensificado, porque a gente está no interglacial, mas o homem acelerou muito o processo. Se a gente pegar a concentração de CO2 na atmosfera há 20 mil anos atrás, que é o que a gente chama de último máximo glacial, ela estava em torno de 180 partes por milhão. Hoje ela está em 415, 420. No início da Revolução Industrial, ela estava, por ano ali de 1700, 1750, ela estava em 280. Então, em 20 mil anos, o aumento natural do planeta foi de torno de 100 partes por milhão. Passou de 180 para 280. E em 200, 300 anos, a gente passou de 280 para 420. Esse aumento muito grande, em um período de tempo muito curto, foi o que causou essa intensificação do efeito estufa, que é o que a gente chama de o efeito antrópico, né, produzido pelo homem. Então, essa é a situação. E aí a gente precisa diminuir as emissões, né, que acontecem hoje, porque o que acontece? O gás que é emitido hoje, o CO2 que é emitido hoje, seja por queima de uma floresta, por queima de combustível fóssil, por qualquer outra atividade, ele vai ficar na atmosfera por torno de 100 anos. Então, o que a gente respira hoje pode ter vindo de uma queimada na Amazônia há 20 anos atrás, de uma fábrica no Japão há 70 anos atrás,
e está tudo misturado, porque eles vão para a alta atmosfera, se misturam e está tudo junto. Então, esse é um outro motivo de por que a mudança do clima atrai tanto interesse internacional, né? Porque é um problema que pode ser causado em qualquer parte do planeta e prejudica todo mundo. Todo mundo. Então, como o tempo de vida desse gás na atmosfera é muito longo, a gente precisa reduzir as emissões de hoje para ter um efeito daqui a muitos anos na diminuição da concentração desse gás na atmosfera. Então, medidas como dentro do agro, que a gente sequestra o carbono da atmosfera, são muito importantes por causa disso, porque a gente está tirando esse gás carbônico da atmosfera. Por que a gente chama de sequestro? Porque a gente tira ele da atmosfera e armazena ele em outro compartimento, que no caso é o solo, por um período de tempo. Né? É um sequestro. Em algum tempo eu tenho que devolver a vítima. A vítima aqui, no caso, é o CO2. Então, daqui a 20, 30, 40 anos, ele vai voltar para a atmosfera. Né? Se eu fizer algum movimento ali naquela terra e tal, naquele solo, ele vai voltar para a atmosfera. Mas é preciso sequestrar esse carbono para diminuir esse efeito. Então, traduzindo assim, ó, grosso modo aqui, para todo mundo, uma analogia, é como um gordinho que vai para academia hoje. Né? Ele vai ver resultado daqui 6 meses, daqui 1 ano. Tem que plantar então, hoje, o que a gente está fazendo hoje, a gente vai ver o resultado daqui a 50 anos, 100 anos. Exatamente. A gente tem esses três pontos. A emissão, que acontece hoje, que a gente precisa reduzir. O reflexo da emissão é a concentração do gás na atmosfera, 2 gases na atmosfera, e a concentração desses gases já afeta a temperatura. Então não é uma relação tão direta assim, eu emiti hoje, a temperatura vai aumentar amanhã. E aí, quando você vai para processos de longo prazo, como, por exemplo, aumento do nível do mar, derretimento de geleiras, isso leva centenas de anos, até milhares de anos para acontecer. Então, é preciso diminuir hoje, já que a gente não resolveu há 200 anos atrás, para pensar daqui a 100, 200 anos. O que acaba sendo um problema, muitas vezes, quando a gente coloca em termos de compromissos de metas para os países e empresas resolverem. Porque o cara pensa assim, economia, daqui a 50 anos eu nem vou estar aqui, esse problema não vai ser meu, então eu jogo isso para frente, mas não pode. A gente precisa, quando a gente fala de ESG nas empresas, são compromissos de longo prazo, isso precisa acontecer. Que legal. Bacana. E dentro desse aspecto de mudança de clima, que a gente tanto está falando aí de aquecimento global, essa startup que você trabalha, eu queria que você me explicasse como que funciona essa consultoria que eu estava vendo dentro do site deles, que é mostrar que o produtor rural e a agricultura ou agropecuária, como quiser chamar, pode fazer parte da solução de reverter essa mudança climática, né? Exatamente. Então, a gente sempre trabalha colocando dentro do projeto o produtor em primeiro lugar. Se o projeto não for desenhado para ter o produtor ali, ele não vai funcionar. Então não adianta uma empresa desenhar um projeto onde o produtor é só uma parte ali pequena da solução, porque é ele que vai implantar a solução. A empresa pode arcar com os custos do projeto, pode fazer a execução, pode desenhar, é a função dela, mas aonde vai ocorrer de fato a mitigação, né? A resolução do problema é na agricultura, é na fazenda do produtor. Então, a gente diz que a agricultura tem o poder de reverter a mudança do clima, porque justamente ela tira esse CO2 da atmosfera e armazena no solo. Então, é uma prestação de um serviço ambiental, né? A agricultura trabalhando em defesa do clima, em prol da melhoria desse processo. Então, é esse conceito que a gente trabalha. Show de bola. E você que é produtor, profissional do agro, não sei qual que é a sua profissão, independente de quais seja, você ainda está fora desse mercado, está meio assim, querendo entender mais. Como é que eu faço para acessar o serviço da Regrow? Também, eu não sei se eu nem falei errado, mas... Não, falou certo. Como que eu posso acessar essa consultoria ou como que eu posso começar a entender desse mercado para eu começar a fazer parte dessa parcela aí que está ganhando dinheiro nesse assunto, exatamente. Né? Então, a gente tem uma atuação, assim, a Regrow é parte do processo, né? Então, a gente não trabalha, a gente pode até trabalhar diretamente com o produtor, mas é difícil o produtor fazer isso no nível de uma fazenda. Ele precisa trabalhar... A gente tem um projeto com uma cooperativa, e aí a cooperativa contrata a gente e organiza o grupo de produtores. Então, normalmente,
nosso modelo de negócio é desse jeito. A gente é uma empresa B2B, né? Trabalha para outras empresas. Então, a empresa é a proponente do projeto, ela vai contratar o nosso serviço e vai executar o projeto. E a gente vai trabalhar exclusivamente na medida do que está acontecendo. Para o produtor começar a entender desse processo e começar a fazer parte desse projeto, de projetos desse tipo, a melhor solução não é procurar uma empresa como a gente de cara. A gente vai entrar num processo, no momento posterior do processo. Então, ele precisa contactar, uma boa maneira de trabalhar é contactar alguma unidade da Embrapa, por exemplo, como são várias unidades, 43 unidades espalhadas pelo país, sempre vai ter alguma perto do produtor, ou Senar, ou alguma assistência técnica, para primeiro descobrir se existe algum projeto na sua região. Então, é muito mais interessante para o produtor fazer parte de um projeto que já vai existir, mesmo que ele tenha que dividir o crédito, né, com a empresa e tal, mas ele não vai arcar com os custos do projeto. Boa. Então, normalmente, o que as empresas estão fazendo a gente está criando o projeto, a empresa cria o projeto, convida o produtor para fazer parte. A empresa paga todas as despesas do projeto, o produtor implementa a tecnologia na sua propriedade e fica com uma parte do crédito. Então, procurar, né, informações sobre projetos que estão acontecendo na sua área de atuação, parceria com empresas, né, as grandes traders, os grandes fornecedores, as empresas de insumo. Então, o produtor sempre tem muito relacionamento com as empresas, né? Procurar saber, se eu compro semente, se eu compro produto dessa empresa A, B ou C, essa empresa já faz parte de algum projeto, ela tem algum projeto, eu posso entrar, ou eu vendo a minha produção para uma trader A, B ou C, eles já estão, A, B, C, D, né, são as maiores, elas já têm algum projeto nessa área, então esses são alguns dos caminhos possíveis. Maravilha. E você que ainda tem dúvida ou ficou interessado em saber mais sobre essa startup, lá no LinkedIn, Regrow, né, que fala? Isso. É REGROWAG. Tudo junto. Depois a gente vai colocar no crédito aqui que você vai ficar certinho. E o Renato tem também um arroba dele lá no Instagram, @renatorodrigues.clima. Quer saber mais sobre mudança climática, mercado de carbono do agro? Ele trabalha só pro agro. A gente reconhece aqui, ele trabalha pro agro. Vai lá, segue ele. Tem também algum site da Regrow que você quer deixar aí? Exatamente esse. É regrow.ag. É super simples. Regrow.ag. É sobre isso, né? E cada vez mais a gente vai vendo aí a tecnologia, o mercado de carbono entrando, o produtor consegue produzir com mais sustentabilidade e ainda ganhar um troco. Grana no bolso. É isso. Renato, cara, fantástica sua história. Parabéns, Parabéns aí pelo trabalho, obrigado, viu? gente. Prazer estar aqui. Estou à disposição. Quando voltar a Goiânia, volta aqui para a gente fazer mais um. Ele veio só para... Gente, ele veio para um congresso junto em parceria com a Embrapa, já foi pesquisador da Embrapa há muitos anos, como a gente viu aí, e atendeu a gente, né, do Rio de Janeiro. Não, foi um grande prazer. Podia estar descansando no hotel, não, mas está aqui. Mas está aqui, dividindo Obrigado, conhecimento com você. Obrigada de coração, eu que agradeço, gente. Muito bom, obrigado. Valeu demais. Você que ainda tem dúvidas, rebobina a fita, assiste de novo. Vai lá, se inscreva no canal, ativa o sininho, tem mais de 180 episódios aí, compartilha, porque isso é de interesse público aí do produtor rural que está querendo saber mais sobre isso. Vai lá no nosso arroba também, @portalagro2 em todas as redes sociais. A gente está falando sobre tudo que rola no agronegócio, inclusive mercado de carbono. Tem também o nosso portal de notícias, agro2.com.br, e tem também os apresentadores com o melhor arroba de Goiás, qual que é? Por Pedro Maia. Segue nós. Segue ele lá. Meu saco, tem meu arroba. Me segue também, Janaína com 2 As no final, Honorato começando com H. Segue a gente lá. Eu espero que você tenha gostado e que isso tenha te ajudado de alguma forma. É um prazer contar essas histórias para você. Até lá. Tchau, tchau.